Estamos de volta com o nosso debate político com o candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, e o jornalista Manuel Guimarães e Ana Luísa Machado. Candidato, a sua saída do Partido Verde foi apenas porque eles começaram a se aliar ao governo de Eduardo Campos ou houve outros motivos? Esse é um dos motivos importantes e talvez um dos que tenha realmente motivado a saída. Eu construí esse partido, né? Fui o primeiro vereador eleito da cidade do Recife pelo Partido Verde, me filiei em 2002, tive um mandato conquistado em 2004, uma reeleição em 2008 e disputei uma eleição de deputado estadual no ano de 2010, onde o partido tentava apresentar à sociedade pernambucana e brasileira uma opção de política independente, que pudesse questionar as velhas práticas. Nós apresentamos a candidatura de Marina Silva à presidência da República, fiz uma campanha aqui no Estado, me reunindo, indo a faculdades, indo a reuniões, fazendo caminhadas e sempre com o compromisso de que no mandato de deputado estadual teria uma posição independente, de que poderia apoiar o governo se o governo estivesse certo, mas quando o governo estivesse errado, faria críticas, buscaria realmente corrigir os erros do governo, ou seja, teria um mandato não vinculado aos poderosos, mas um mandato vinculado aos interesses da sociedade. Quando passou a eleição, o Partido Verde, que tinha tido candidato a governador e estava na oposição, decidiu ir para o governo. Achei que não poderia permanecer daquela forma, traindo o eleitor. Estava na oposição na campanha, depois ir para o governo, eu acho que seria uma traição para o eleitor. Tentei brigar e lutar internamente para que o Partido Verde revisse sua posição e mantivesse a independência. Infelizmente, eu vi que esse era um processo que não estava ocorrendo só em Pernambuco. Nacionalmente, muitas pessoas que estavam acreditando no Partido Verde começaram a deixar o partido e a sair. Quando vi que Marina Silva, nossa candidata a presidente, também estava deixando o partido, porque também estava discordando das práticas antigas que o Partido Verde vinha adotando, eu percebi que realmente era hora de mudar para continuar sendo o mesmo. Mudar para continuar usando o verde, mudar para continuar defendendo as causas ambientais, para participar de lutas como participei nesses anos de mandato de deputado estadual e ser contra a usina nuclear que tentaram implementar em Itacuruba, quer dizer, o governo do estado tentando fazer uma usina nuclear, o Partido Verde apoiando. Meu compromisso com a causa ambiental não me permitiria fazer parte disso. Hoje estou no PSDB, mantendo a mesma linha, as mesmas ideias, né, e com a liberdade de poder, inclusive, questionar essas pessoas que acham que são donas da cidade. E costumo até dizer uma coisa, né, que tenho colocado em algumas oportunidades nessa campanha, de que hoje estou usando verde porque estou no PSDB. Se estivesse no Partido Verde, seria mais um usando amarelo e balançando a cabeça. Ok. Manuel Guimarães. Candidato, dentro desse tema da sua transferência do PV para o PSDB, o senhor não deve ter deixado muitos amigos, não. Chegaram a pedir o seu mandato, tanto o partido que desistiu, depois um suplente que chegou a solicitá-lo. Houve esses questionamentos do senhor estar usando o verde num partido cuja marca era a cor azul. E, além disso, as questões envolvendo de que o senhor só saiu para ser candidato e não apenas porque o clima no PV não estava bom. Como é que está esse andamento das coisas, já que o senhor tem até amigos no PV, que é o caso do vereador Augusto Carreiras, outros que ficaram, outros saíram com o senhor, enfim. Como é que ficou essa relação? Já está resolvida a relação com o PV ou ainda há muita água para rolar nessa... Não, acho que tem... O PV está no seu caminho, minha política não está mais debatendo o PV. Eu saí do partido, espero que eles tenham sucesso, espero que eles estejam junto conosco nas lutas ambientais, quer dizer, não tem nenhum problema, não tem mais assunto a ser discutido ou debatido com eles. A gente teve um momento, acho que ajudei e muito a construir o Partido Verde. Posso dizer que construí uma bancada de vereadores, conseguimos pela primeira vez também eleger deputados pelo partido. Foi uma construção que foi feita lá. Infelizmente, eles não tiveram a compreensão. Perderam Marina Silva, perderam a gente, perderam outros que estavam militando por essa política independente. Eles estão no caminho dessa coisa de estar perto de governo, de estar ocupando secretaria. Eu acho que essa é uma política equivocada. Eu acho que você tem que colocar, em primeiro lugar, os interesses da sociedade, em primeiro lugar, você tem que colocar suas bandeiras ideológicas. Depois, a participação de governo ela pode vir por consequência, mas não como objetivo. O objetivo da política não é ocupar o espaço de poder, é poder transformar a sociedade, é poder defender o que você acredita. E eu acho que, como houve esse desvio, a gente se distanciou, mas eu acho que também não tem, sabe, Manuel, mais nada a ser discutido ou debatido com o partido. Eles estão lá no canto deles, a gente está no nosso, nós estamos seguindo, apresentando uma proposta para o Recife, que está sendo muito bem compreendida. Eu acho que isso é o que é importante. Ok, candidato. Ana Luísa. Sobre essa questão, você falou agora sobre a possibilidade de trair o eleitor
caso estivesse fazendo a posição como você fez, tanto na Câmara dos Vereadores como na Assembleia, e agora está aliado, se fosse do PV, no palanque do PSB. A gente sabe que ainda tem 30 dias de campanha pela frente, mas especulações sobre segundo turno já rolam desde o começo de campanha, né? E aí, sabemos também que o líder do seu partido, Sérgio Guerra, tem um excelente relacionamento com o governador Eduardo Campos, e não é mistério para ninguém que, se houver um segundo turno e você não estiver, ele estará com o governador. Como é que você vai estar dentro dessa conjuntura, se especulando que a sua candidatura não prospere, que você não esteja no segundo turno? Vai subir no palanque com o Geraldo Júlio? A gente vai estar no segundo turno. Não sei se ele vai estar. Tenho certeza que vamos ter uma candidatura de oposição no segundo turno, que vai ser a nossa. Isso é evidente com o sentimento que a gente tem das ruas, com o apoio que nós temos recebido. Então, nós vamos estar lá. Vai decidir quem é o candidato do governo que vai estar. Tem a opção de Geraldo e de Humberto para estar com a gente no segundo turno. Candidato, recorrendo um pouco à velha história, aos livros de história da qual eu não fiz parte, mas o senhor deve ter feito. Seu pai, o João Coelho, ex-deputado, foi candidato a prefeito. Você é mais velho que eu, não venha com essa não. Depois a gente confere os RGs. Mas o seu pai, o João Coelho, em 85, foi candidato diante de um cenário de polarização entre Jarbas e Sérgio Murilo. Você entrou nessa disputa, muitos até achavam que não passava dos 5%, enfim, era o comentário inicial daquela campanha, já que nunca tinha ido para uma disputa majoritária. E hoje está em terceiro lugar, encostando, ainda com certa distância, mas já próximo de Humberto. Você está conseguindo, acredita que está conseguindo até mais que seu pai conseguiu naquela época de quebrar uma polarização? Até porque naquela disputa, salvo engano, eram só os 3 candidatos. Agora são 7. Não, na época tinha mais. Na época teve candidatos fortes, inclusive, disputaram por eleição, como Humberto Costa, como Roberto Freire. Não, 85. 85 Roberto Freire disputou. Tiveram vários. Augusto Lucena disputou aquela eleição. Também era uma candidatura com vários candidatos. O que a gente tem realmente é um cenário parecido no sentido, naquela época, Jarbas estava junto com o Sérgio Murilo, se dividiram, brigaram e também criaram, né, uma espécie de falsa polarização. O que a gente tem hoje em relação a 85, que eu acho que é uma vantagem para esse momento, é que agora nós temos 2 turnos. Naquela época não haviam 2 turnos. E a gente teve, né, o sentimento de um voto útil, que foi contrário à candidatura na época do meu pai, de tentar quebrar com essa polarização e quebrar com esse controle das grandes estruturas. Agora não, a possibilidade de segundo turno, ela com certeza nos dá mais chance de ir para uma disputa final, aí sim, com oposição e governo, nas posições mais claras e mais definidas. E só para a gente trazer um comparativo, naquela época, em 85, meu pai acabou a eleição com 20% dos votos. Mas a pesquisa de boca de urna, que foi divulgada em todos os jornais, apresentava ele com 12%. As urnas abriram, foi para 20%. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a coisa da pesquisa. A pesquisa é um indicativo, né? Ela nos dá o indício do crescimento, do tamanho das candidaturas, mas também não é algo tão preciso assim. A urna precisa abrir para a gente saber o que tem dentro. Pronto, obrigada, candidato. Nosso tempo acabou, voltamos já.